Olá, irmãos, graça e paz, que alegria estarmos juntos em mais uma jornada de leitura da Bíblia. E agora nós estamos lendo o livro de Atos dos Apóstolos. E a nossa intenção é a mesma intenção que tivemos ao ler o livro de Provérbios. É extrair lições para o nosso crescimento espiritual, trazendo a revelação de Deus, a palavra de Deus, para o nosso coração. Eu tenho absoluta certeza que os irmãos já leram o capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, e como foi combinado, eu não estarei lendo, nem o pastor Jackson, nós não estaremos lendo o capítulo inteiro. Nós iremos apenas destacar alguns tópicos do capítulo, designado para cada um, e iremos fazer um resumo de cada capítulo, destacando alguns pontos, chamando a atenção dos irmãos para alguns pontos importantes para a nossa reflexão. Primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com os irmãos e que eu não poderia deixar de compartilhar é sobre a autoria do livro de Atos dos Apóstolos. A tradição diz que o autor do livro de Atos dos Apóstolos foi Lucas, o doutor Lucas, Ele tinha por profissão a medicina, ele foi amigo do apóstolo Paulo, e isso é muito importante que esteja gravado no seu coração e na sua mente, na mente e no coração dos irmãos. Porque Lucas também foi o autor do evangelho que leva o seu nome. Então, por isso que ele no prólogo, na introdução do seu livro aqui de Atos dos Apóstolos, ele abre o seu livro dizendo: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo. O primeiro tratado, ele está fazendo referência ao Evangelho de Lucas, E esse segundo tratado, que é o livro de Atos dos Apóstolos, a tradição vem dizer que este livro foi endereçado, foi um material solicitado por esse tal de Teófilo. Alguns vão dizer que foi Teófilo até que patrocinou o trabalho do evangelista Lucas. Por isso ele endereça esses dois trabalhos, tanto o Evangelho de Lucas, que leva o seu nome, quanto o livro de Atos dos Apóstolos. E é interessante quando a gente analisa essa pessoa, esse tal de Teófilo. O significado do seu nome é amigo de Deus. Os comentários não têm muito o que dizer sobre esse tal de Teófilo. Alguns vão dizer que esse tal de Teófilo é uma pessoa imaginária e que, na verdade, Lucas estava escrevendo para todos os cristãos. E alguns vão defender que não, essa pessoa, Teófilo, era uma pessoa de carne e de osso que existiu e que Lucas escreveu para ele. E o Evangelho de Lucas, no capítulo 1, verso 3, nos dá a entender que realmente Teófilo era uma pessoa de carne e de osso, porque ele usa um pronome de tratamento. Ele o chama de excelentíssimo Teófilo, dando a entender que também Teófilo não era um cidadão comum, era alguém da prateleira de cima, que ele usa esse pronome de tratamento muito especial para se referir
a Teófilo. Então, eu quero iniciar a nossa conversa com essas três coisas. Primeiro, a autoria, né? Lucas é o autor do livro. Segundo, Lucas, né, escreveu tanto o Evangelho quanto Atos dos Apóstolos. E sobre a questão de Teófilo, né, o significado do nome, amigo de Deus, e ele era uma pessoa, né, destacada na sociedade, não era um cidadão comum por causa do pronome de tratamento, a forma de tratamento como Lucas se dirigiu a Teófilo. A quarta coisa que eu gostaria de conversar com os irmãos, e que os irmãos com certeza analisaram ao ler o capítulo 1, está no verso 3. Olha que interessante aí. Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando do que respeita ao reino de Deus. É interessante a gente analisar que Jesus, depois da sua ressurreição, ainda ficou entre os seus discípulos, entre os seus apóstolos, durante 40 dias, até a sua ascensão aos céus. Isso vem validar a nossa fé, porque Jesus mostrou para eles que ele ressuscitou dentre os mortos. Então, eles foram testemunhas oculares da ressurreição de Jesus. Não foi um fato que eles ouviram, eles viram com próprios olhos o Cristo ressurreto. Quinta coisa que eu quero compartilhar com os irmãos, para esse vídeo não ficar muito grande, quinta coisa está no verso 8, né? O verso 8 é aquele texto que a gente usa muito nos nossos cultos missionários, que é a promessa da vinda do Espírito Santo, da capacitação da igreja. Verso 8, mas recebereis virtude do Espírito que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Amanhã, no capítulo 2, o pastor Jackson vai detalhar melhor, né, sobre a questão da promessa, da descida do Espírito Santo. Mas no capítulo 1, Jesus deixa a promessa, deixa essa orientação para que os discípulos não saíssem antes de receber a promessa, a capacitação para pregar o Evangelho. Nesse primeiro capítulo nós vamos ver também, a sexta coisa que eu quero compartilhar com vocês, é sobre a volta de Jesus. E é muito interessante quando nós observamos o verso de número 11. Os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. Isso vem afirmar a fala do evangelista Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, 30, está escrito: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre a nuvem, sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Então, os irmãos estão vendo como a palavra de Deus ela se encaixa, como a Bíblia ela se encaixa. Cada verso, cada capítulo embasa o outro capítulo, reafirma aquilo que nós precisamos entender. Isso é maravilhoso. É interessante também analisarmos essa questão de algumas denominações ficar determinando o dia e a hora que Jesus virá e a forma como Jesus virá. Os próprios anjos aqui falando para os discípulos: olha, ele há de vir sobre as nuvens, mas não determinou o
tempo. Então nós precisamos prestar muita atenção. Outra coisa que eu quero chamar a atenção dos irmãos, a sétima coisa que eu quero chamar a atenção dos irmãos, está no verso 14. Olha que interessante. Todos estes perseveravam unânimes em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Os nossos irmãos da igreja do primeiro século, eles tinham o hábito da oração. Eles buscavam a Deus em oração. E isso é muito importante. A oração deve fazer parte da vida do cristão. O crente tem que ter alegria de se posicionar, de estar diante de Deus em oração. A oitava coisa que eu quero compartilhar com os irmãos é o nascimento do grande líder Pedro. Depois daquela grande decepção de ter negado Jesus, depois do discipulado de Jesus com ele, depois da conversa de Jesus com ele e a orientação que Jesus deu a ele: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Então Pedro surge como um grande homem, verso 15 até o verso 22, e assume a liderança. E naqueles dias, verso 15, naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas, disse: varões e irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. E aí Pedro começa a falar acerca da necessidade de haver um substituto para Judas, para que o colégio apostólico voltasse a ter os 12 discípulos. E isso é muito importante. O diálogo que Jesus teve com Pedro o fez nascer como um grande líder na igreja no primeiro século. A nona coisa que eu quero compartilhar com vocês, e é muito importante para o nosso tempo atual, é sobre a questão dos títulos que estão hoje se distribuindo dentro das igrejas. Verso 21 e verso 22 vai falar acerca do critério para escolher o substituto de Judas. E olha que interessante, é necessário, pois, verso 21, que dos varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu entre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi recebido em cima, um deles se façam conosco testemunha da sua ressurreição. Quero destacar, começando desde o batismo de João até o dia em que foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. Então, para ser um apóstolo de Jesus, era necessário atender esses 3 critérios. Então, por isso que hoje, nós, povo batista, nós não temos no nosso hall de liderança ninguém com o título de apóstolo, porque nós entendemos que apóstolos foram os 12 escolhidos por Jesus, depois Matias, escolhido pela igreja. A 10ª e última coisa que eu quero compartilhar com vocês foi a forma como foi escolhido Matias para assumir o lugar de Judas. Verso 26. E lançando-lhe sorte, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Aqui, provavelmente, eles usaram 2 objetos, que você vai ler lá no livro do Êxodo, chamado Urim e Tumim. A tradução, Urim, luz, e Tumim, perfeição.
eram dois objetos que eram usados para se conhecer a vontade de Deus. Então, desses 10 itens que eu enumerei para os irmãos, eu quero resumir em dois. Primeiro, não podemos determinar a volta de Jesus, com base no verso 11. Não deixe que ninguém te engane. A volta de Jesus não pode ser determinada por nenhuma doutrina, por nenhuma pessoa. Só o Pai conhece, só o Pai sabe quando Jesus irá voltar. Segunda coisa, a Igreja de Cristo recebeu a promessa da capacitação para continuar a sua missão, e a sua promessa, ou a promessa de Jesus, se cumpriu no dia de Pentecostes. Mas isso amanhã, no capítulo 2, o pastor Jackson irá detalhar para todos nós. Mas sabendo que a leitura da palavra de Deus, o crescimento na palavra de Deus é muito importante para as nossas vidas. Continue estudando, continue lendo a palavra de Deus e vamos caminhar com os apóstolos neste livro maravilhoso. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e que tenhamos uma leitura muito agradável na presença de Deus. Um abraço, tchau.